Saudações a todos, sou a Ana Cláudia Albergaria, sou socióloga, vivo em Portugal, na cidade do Porto. Estou neste momento a fazer o meu doutoramento em Sociologia, mas na área da Inteligência Artificial Ética, e sou bolseira de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia e do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. Venho aqui apresentar-vos os resultados de um trabalho de análise de conteúdo, um conjunto de documentos elaborados por entidades de cúpula com liderança internacional, entidades essas com responsabilidades na área da coesão social e dos direitos humanos e que têm no centro das suas agendas a problemática da ética e da moral nos sistemas de inteligência artificial. Este trabalho, que hoje será aqui apresentado por mim, é um trabalho realizado em coautoria com a professora Cristina Parente, minha orientadora de doutoramento. Os documentos analisados são de autoria da República Portuguesa, do 22º Governo, portanto o governo que temos atualmente no nosso país, Comissão Europeia, do Comitê Europeu das Regiões, Parlamento Europeu, Unesco, Unicef, ONU, Fórum Económico Social, Fórum Económico Mundial, entre outros, sendo que dizem respeito a pareceres, a estratégias nacionais, como é o caso da Estratégia Nacional para a Inteligência Artificial, por exemplo, assim como planos e regulamentos de cariz estratégico, relatórios, mas também livros e artigos de revistas de caráter mais analítico e científico. Abordarei de uma forma muito breve as questões dos impactos sociais ligados à inteligência artificial, os pressupostos e os requisitos que um conjunto de peritos desta área e estes atores referidos elencam como prioritários para a construção, para o desenho e desenvolvimento da inteligência artificial ética e também as linhas orientadoras que nos propõem para a concepção dessa inteligência artificial responsável. A inteligência artificial está na nossa vida, está presente em imensas áreas das nossas sociedades, na saúde, nos transportes, na segurança pública, no entretenimento, no emprego, na justiça. Não podemos negar os benefícios que os sistemas de inteligência artificial de facto trazem às nossas sociedades, quer a nível económico, quer a nível social. Alguns exemplos, como a área da saúde, são paradigmáticos, na medida em que a inteligência artificial tem contribuído muito para a evolução dos nossos sistemas de saúde, para a melhoria da nossa saúde e para, consequentemente, o nosso bem-estar e até o aumento da nossa esperança de vida. Contudo, não podemos esquecer que a inteligência artificial subentende também um conjunto de riscos e de dilemas sobre os quais não podemos ficar indiferentes e relativamente aos quais é urgente, de facto, avaliar os impactos da inteligência artificial, monitorizar, participar na produção, aquisição e disseminação do conhecimento sobre esta temática, de forma a minorarmos os impactos negativos que os sistemas de inteligência artificial podem ter nos direitos humanos fundamentais. A grande questão é esta. Os sistemas de inteligência artificial já conseguem agir pelo ser humano, mas também decidir por ele. E aqui é que está a grande questão. A questão da automatização das faculdades mentais, tradicionalmente apenas características do ser humano, estão agora num contexto de máquinas sobre as quais temos que ter um olhar atento, preventivo, para que, como disse, não coloque em causa o bem-estar e o desenvolvimento humano e das próprias sociedades. Na sociedade moderna, o ser humano abandonou as formas tradicionais de viver, mas devido, sobretudo, a esta evolução tecnológica e a outras, no entanto,
existe um descontentamento generalizado com as consequências indiretas, digamos assim, desse êxito da modernidade, devido sobretudo à outra face da moeda, que é a insegurança e os perigos nunca antes sentidos e que afetam todos e sobre os quais existe um sentimento de impotência relativamente à forma como os poderemos superar. Alguns dos impactos da inteligência artificial passam, por exemplo, pelo emprego, pela natureza do trabalho, pela hiperespecialização, o que pode aumentar o fosso entre homens e mulheres, mas também pode afastar do mundo do trabalho um número considerável de pessoas menos qualificadas. Já para não falar na precariedade, na natureza do vínculo profissional e na identidade profissional, que está a sofrer também alterações, se pensarmos, por exemplo, nas plataformas, como é o exemplo a Uber, em que novas formas de trabalho surgem, carecendo de novo regulamento, de novo enquadramento legal, de nova regulamentação, para que não ponha em causa, mais uma vez, o direito ao trabalho digno. Obviamente, na vida privada, os impactos também se fazem sentir. A invasão da privacidade é algo que preocupa estes líderes mundiais, assim como a proteção de dados. Todos sabemos que os nossos dados estão a ser utilizados por empresas, por interesses económicos que nem sempre têm em conta os princípios éticos e morais que devem estar subjacentes a qualquer serviço que se pretenda útil e benéfico. Existe também um impacto do desenvolvimento desigual dos benefícios. Nem todos têm acesso aos benefícios dos sistemas inteligentes. Por outro lado, acentuam-se as desigualdades. Segundo um relatório de riscos globais de 2021 do Fórum Económico Mundial, um dos documentos analisados, continua a existir uma forte correlação entre a crescente disparidade de rendimentos, o desemprego ou o subemprego e a profunda instabilidade social. Por isso, a inteligência artificial pode também contribuir para a instabilidade social. No mesmo relatório, surgem no grupo dos riscos globais por probabilidade de acontecerem em 6º, 7º e 9º lugar, respectivamente. Concentração de poder digital, como um dos grandes riscos, desigualdade digital e a falha na cibersegurança. Riscos que se correlacionam com a inteligência artificial e com a necessidade de se promover, de facto, a inteligência artificial benéfica e responsável. Se por um lado temos mais acesso à informação com esta nova revolução tecnológica, também há menos participação efetiva nos processos mais tradicionais de tomada de decisão. Isto põe em causa o exercício da cidadania. A recolha de dados pessoais com ou sem conhecimento, o reconhecimento facial, a vigilância a que somos submetidos cotidianamente, a discriminação por algoritmos tendenciosos de pessoas com deficiência, mulheres, comunidades LGBTI, minorias étnicas ou outros grupos da sociedade, é algo que deve merecer a nossa máxima atenção. É algo que põe em causa, de facto, o exercício dos direitos humanos mais fundamentais. Quando a tomada de decisões, por exemplo, baseada em dados, reflete preconceitos sociais e a inteligência artificial reproduz e reforça os vieses dessa sociedade, algo muito grave pode estar a acontecer. Podemos estar a construir uma sociedade doente, uma sociedade onde não existe coesão social e onde não existem igual oportunidades para todos. Como sabemos, os dados do Big Data não têm em conta as especificidades. Têm sim em conta as regularidades, as maiorias, o que emerge como predominante. Ficam assim alguns direitos ameaçados, como o direito de liberdade, seja a liberdade de expressão, de associação, de imprensa, o direito de segurança, de privacidade, o direito ao trabalho e ao emprego, o direito à não discriminação, à saúde, à educação, ao conhecimento e até à justiça.
Como já disse, a inteligência artificial pode colocar em causa muitos postos de trabalho, se bem que pode também promover a criação de novos postos de trabalho em áreas específicas. Pode também, se por um lado contribuir para uma melhor saúde, pode também afastar alguns grupos do acesso a essa mesma saúde. A questão da educação e do conhecimento é outra questão que deve merecer a nossa atenção, porque de facto, por um lado, a falta de informação, de conhecimento e de acesso ao conhecimento mínimo necessário para se conseguir lidar em consciência com os sistemas inteligentes ainda não é uma realidade. Devemos promover educação, conhecimento profundo e disseminação do conhecimento sobre sistemas inteligentes para agirmos de uma forma consciente e tomarmos decisões baseadas em conhecimento real. A questão da justiça, onde a inteligência artificial já começa a entrar, nomeadamente ao nível de programas que decidem com base nos dados que lhes são acessíveis, decide as penas a aplicar numa ou noutra situação. Isto levanta questões éticas e morais fundamentais, sendo que da análise destes documentos emergiu um conjunto de princípios éticos que de facto deveriam estar presentes na construção da inteligência artificial e que são, pelo menos estes 4, tidos como principais: o respeito pela autonomia humana, a prevenção de danos, a equidade e a explicabilidade. O respeito pela autonomia humana, em última instância, refere-se ao facto das máquinas já serem capazes de decidir por nós. Temos que evitar que isso aconteça. Tem que existir o controle humano e não o controle total das máquinas sobre os humanos. A prevenção de danos refere-se a um conjunto de diligências que são necessárias fazer, nomeadamente para regular e prever riscos, prever comportamentos inesperados por parte dos sistemas inteligentes, de forma a minorar os impactos negativos desses sistemas. Deve-se questionar as consequências morais e legais, assim como o estatuto da inteligência artificial, nomeadamente ao nível da sua possível personalidade jurídica. Isto passa por uma abordagem responsável para que se consiga a segurança, os benefícios e a utilização justa destes novos recursos. No fundo, temos que levantar a questão: que sociedade queremos e como podemos programar as máquinas com base nos princípios morais que partilhamos. A inteligência artificial tem que ser sólida tecnicamente e tem que permitir segurança. Tem a ver com a prevenção dos danos, que já falei, garantindo que os sistemas de inteligência artificial se comportam como previstos para prevenir danos intoleráveis e também para evitar riscos de previsões incorretas que afetem diretamente a vida humana. A privacidade e a governação de dados é algo sobre o qual também temos que refletir. Temos que conseguir tratar os dados de forma a proteger a privacidade dos cidadãos, e isso relaciona-se com a própria gestão, proteção, integridade e acesso aos dados. A transparência na inteligência artificial é fundamental. Os sistemas de inteligência artificial têm que ser explicáveis em termos de dados, do modelo de organização ou de negócio que está subjacente. Isso pressupõe a abertura de dados, processos e resultados para inspeção e controle, o que será fundamental. A equidade talvez seja o requisito que mais diretamente se relacione com os direitos humanos, uma vez que subentende o respeito pela diversidade e pela não discriminação. Deve-se prevenir os enviesamentos injustos, que podem levar a preconceitos intencionais ou não relativamente a determinados grupos, e permitir o acesso de todos aos serviços de inteligência artificial, assim como a participação de todos na monitorização e avaliação dos sistemas de inteligência artificial. O ambiente, o bem-estar social e ambiental é algo que preocupa também estes líderes mundiais. A inteligência artificial tem que evitar comprometer o bem-estar físico, psicológico e emocional das pessoas
tem que ser possível apurar responsabilidades e contribuir para a sustentabilidade do planeta através de uma gestão equilibrada de recursos e, nomeadamente, consumo de energia. Tem que haver responsabilização. A IA tem que ser responsável e responsabilizável. Temos que avaliar os algoritmos, os dados e os processos por parte de auditores internos e externos, disponibilizar os relatórios, tornar público as conclusões a que os peritos chegam, de forma a que se consiga também divulgar as decisões que os próprios sistemas de inteligência artificial tomam, para que se possa prever as consequências. Garantir a proteção, por exemplo, a quem denuncia preocupações com determinados sistemas de inteligência artificial, e existir também um compromisso político para que, nos casos em que os requisitos para a inteligência artificial ética entrem em conflito, o que acontece várias vezes, possam de facto ser evocados os princípios éticos e os direitos humanos fundamentais para a resolução dos mesmos. Como linhas orientadoras, propõe-se, para a criação de uma inteligência artificial ética, propomos um enquadramento legal, desenvolver regulamentação para a ética na IA, apoiar empresas e reguladores para definir quadros legais apropriados a esta complexidade, apoiar o desenvolvimento de quadros legais e de regulamentação para identificar responsabilidade na tomada de decisões pela inteligência artificial e criar um ecossistema de confiança único, no fundo um quadro regular com regras protegendo os direitos humanos, de forma a aumentar a confiança dos próprios cidadãos para, nomeadamente, utilizarem aplicações de inteligência artificial. E criar um quadro jurídico assim claro e previsível. É preciso também debater com os cidadãos em geral as questões inerentes à inteligência artificial e não só com investigadores ou peritos, promover ações de formação sobre o conhecimento básico sobre a inteligência artificial, desenvolver projetos pilotos para promover a utilização da inteligência artificial na vida cotidiana, criar mercados de trabalho e de ensino e formação adequados a esta era digital e, o que é muito importante, promover o diálogo e a partilha do conhecimento a este nível com organizações não governamentais e PSS e com outras instituições que trabalham na defesa dos direitos humanos para que melhor se preparem também para lidar com novos tipos de discriminação decorrentes do uso da inteligência artificial. É necessário também monitorizarmos e acompanharmos todo este processo, criar comitês éticos para a inteligência artificial e a automação, nacionais e supranacionais, elaborar guias orientadores, promover uma maior articulação entre as políticas da União Europeia para a inteligência artificial e criar mecanismos de cooperação mais fortes entre os atores estatais, governos, parlamentos, instituições de justiça, empresas, ONGs, centros de investigação, universidades e o público em geral. Mais apoio à investigação, diria investigação ética, porque de facto para concebermos a inteligência artificial ética é necessário, por um lado, procedimentos técnicos, mas também procedimentos não técnicos, como a regulamentação, os códigos de conduta, a normalização, a certificação, a responsabilização dos quadros de governo, educação, conhecimento, sensibilização, participação e diálogo sociais. Estes procedimentos não técnicos dizem respeito a todos nós. É necessário, de facto, segundo o grupo de peritos de alto nível sobre a inteligência artificial, criado pela Comissão Europeia em 2018, é necessário criarmos uma inteligência artificial legal, ética e sólida. Sólida, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista social. A inteligência artificial é, de facto, um fenómeno social total, sobre o qual as ciências sociais e todas as áreas de saber, aliás, deverão debruçar-se, assumindo a análise das reconfigurações sociais dela decorrente, nomeadamente ao nível da desconstrução de representações sociais, umas de pendor mais conservador, outras mais abertas à mudança, que condicionarão a forma como nos relacionamos com ela e, certamente, como ela própria se irá desenvolver. Sendo esta revolução tecnológica irreversível, tendo tanto de benéfico quanto de riscos e de dilemas, resta-nos conhecê-la profundamente, para podermos usufruir todos os seus benefícios, usufruir efetivamente dos seus benefícios, sem, contudo, colocarmos em causa os direitos humanos fundamentais, sem perdermos a capacidade de colocar o ser humano no centro da reflexão, da decisão e da ação,
Se conseguirmos isso, teremos ultrapassado o maior de todos os medos, o maior de todos os desafios. Muito obrigada pela vossa atenção.